Então, muito bom dia, Manuel. Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado fazer esta entrevista. Neste caso é a primeira vez que eu entrevisto um arquiteto e um urbanista, e eu tenho sempre uma pergunta que vou adaptá-la um bocadinho, porque eu pergunto sempre se o entrevistado fosse o Moisés, qual é que era o mandamento que aplicava à sociedade. E eu, neste caso aqui, seria qual era o mandamento que aplicava a Lisboa. Olha, eu diria que cada um de nós deve fazer o esforço para que o mundo fique melhor. E neste caso concreto, para que a cidade fique melhor. E ficar melhor é a cidade ser mais justa, ser mais coesa, ser ambientalmente mais sustentável. E acho que se cada um de nós, à sua maneira, puder contribuir para isso, esse deve ser um desígnio. E não é propriamente amar a Deus sobre todas as coisas, mas é amar a sua cidade e o seu mundo sobre todas as coisas. Então vamos começar agora de uma forma um bocadinho mais histórica e queria perceber como é que o Manuel se torna arquiteto. Quando é que aparece a consciência de que queria ser arquiteto? Se é uma posição mais política de querer mudar de alguma maneira o mundo, ou pelo menos as cidades, ou se era uma coisa mais estética, se também... Eu estou a fazer muitas perguntas na mesma. Se era nos casos na sua geração acontecia muito, que era uma pessoa que queria ir para a pintura ou para o desenho, mas os pais não deixavam e então havia o compromisso da arquitetura. Queria perceber como é que tudo isso acontece. Olha, isto comigo foi muito mais simples. Eu quase que parafraseava o Hermano José, quer dizer, eu cá sou mais bolos. Ok. Ou seja, nós éramos muitos irmãos, e éramos 8, e 7 rapazes e uma rapariga. E vivíamos ali em cima nas Amoreiras. Quando as Amoreiras foram construídas, as Amoreiras, mas a parte do Custódio Vieira, ali atrás da Rua Dom João V. Okay. Só mais tarde é que foi construído o ginásio Clube Português. Ainda não existia, portanto, não existia o ginásio, nada disso. E havia um ateliê de arquitetos numa cave, mas que era uma cave que tinha janelas para o sítio onde nós brincávamos. E eu achava muita graça eles andarem a fazer bonecos, e então eles convidavam-me para entrar no ateliê e eu fazia bonecos. E foi a partir dos bonecos que eu ia fazendo que eu tomei o gosto e conheci os arquitetos e, portanto, naturalmente, depois ao longo da vida, portanto, a minha família tinha relações com a família do Frederico Jorge. Ok. E o Frederico Jorge desafiou-me para aprender a desenhar. Eu andava para aí no 3º ano no liceu, tinha 12, 13 anos, e ao fim da tarde ia para a escola António Arroios. No 7º ano hoje em dia, não é? Sim, exatamente. Eu andava no Pedro Nunes e convidava-me para o fim da tarde para ir aprender a desenhar e a trabalhar com barro na escola António Arroios. A escola António Arroios tinha um grupo... O que era a escola António Arroios naquela altura? Porque a minha filha andou lá. Era ao lado do Camões, do Liceu Camões. Ah, ok. Não era no sítio que é agora. Não. Era ao lado do Liceu Camões. E o Frederico Jorge tinha sido, portanto, por razões políticas, não pôde dar aulas na universidade, na Escola de Belas Artes, foi dar aulas para a Escola António Arroios, e havia ali um grupo muito importante, o Sairo Nogueira, o Daciano Costa, o Fernando Conduto. Porque o Daciano Costa também é discípulo do Frederico Jorge de alguma maneira, não é? Portanto, uma série de pessoas ligadas às artes que eram professores ali e que eu conheci nessa altura. Depois, a seguir, quando já andava no 6º ano do liceu, portanto, na linha que dava acesso à arquitetura, foi quando foi a exposição Henriquina. E, portanto, eu também andava lá todas as tardes, ia para... a exposição foi ali onde é o Museu de Arte Popular, e havia um grupo grande com o Roberto Araújo, o Jorge Vieira, e eu ia para lá também aprender a mexer no barro, ia fazer pintura, ia fazer uma série de exercícios, a aprender a desenhar, e pronto, e a partir daí, quer dizer, eu naturalmente fui orientando a minha vocação para a arquitetura, e entrei na arquitetura. Entrei na Escola de Belas Artes com 17 anos.
Ainda era onde é a Asbal agora? Era a Asbal, claro. no Chiado. Lembro-me que tive no primeiro ano, acho que foi logo no primeiro ano, como professor o Formosinho de Sanches. E pronto, e foi a partir daí. Nessa altura era normal os estudantes de arquitetura irem trabalhar para os ateliês dos arquitetos. Durante o curso? Durante o curso. E eu fui trabalhar para o ateliê do Frederico Jorge, onde, desde tirar cópias a dobrar cópias... Atrás, quando nesse processo todo de aprendizagem, de alguma maneira da escultura, através do barro, de aprender a pintar, de aprender... Nunca lhe passou pela cabeça ser, em vez de ser arquiteto, ser artista? Não, porque de facto eu não tinha nem as aptidões, nem a vocação para ser artista. Interessou-me sempre muito mais as questões da arquitetura e muitas questões da cidade. Aliás, da cidade e do território. Hoje digo do território, na altura não o diria. Aliás, houve ali uma situação. Eu, no quarto ano do liceu, da faculdade, da Escola de Belas Artes, fui expulso durante um ano. Porque eu era presidente da Pró-Associação dos Estudantes, e foi na altura em que houve conflitos universitários. Sim, 63, 64. Portanto, já tinha sido a crise de 62. O meu pai fez parte da crise de 62, a crise de 62 foi mais... Exatamente, apanhou para cá. Pois, também andámos metidos nisso, e depois, em 64, houve também um dia do estudante na cidade universitária, houve para lá uma sarrafusca. O Marcelo ainda era o Ministro da Educação nessa altura? Não, já não o Ministro da Educação era o Saraiva. Ok. Era o Saraiva. Não, era o Galvão Teles. Ok. Era o Galvão Teles. E curiosamente, quem me defendeu na altura foi o tio do António Costa, que trabalhava com o Jorge Sampaio. Eu conhecia o Jorge e portanto, foi ele foi o ateliê no escritório do Jorge. Bom, mas para o que interessa, o que é importante é que durante esse ano o Frederico Jorge tinha uma série de trabalhos no Algarve que eram trabalhos de urbanismo, que eram planos para a costa algarvia e ali para a zona da meia praia, e depois outro para outra zona, a zona da Quarteira também, lembro. E eu estive a trabalhar nesses planos, foi aí que eu conheci o Gonçalo Ribarteles e conheci pessoas ligadas diretamente às questões do urbanismo. E, portanto, isso sempre foi um tema que me interessou muito. Depois tive um professor fantástico na escola, que foi Nuno Portas. Foi um excelente professor e de facto, que nos punha a estudar problemas sobre a cidade, concretamente, sobre Lisboa. Portanto, sempre me interessou muito as questões ligadas aos problemas da cidade e do desenho da cidade e um bocado a arquitetura sempre da grande escala. A arquitetura ligada muito, mais do que propriamente o edifício isolado. Não, é sempre uma coisa muito inserida em meio urbano e sempre foi os temas que mais me interessaram. Na primeira pergunta, claramente faz um statement político. Nessa altura tinha consciência política do poder da arquitetura em termos políticos? Ou era uma coisa só, gostava de organizar só isto melhor? Ou havia mesmo uma coisa assim, não, eu quero que as pessoas vivam melhor, que os pobres tenham direito a casas dignas? Pois, havia claramente, e eu vou-lhe explicar porquê. Quando nós andávamos, para já, o Nuno Portas... Tinha consciência política. Tinha consciência política e, de facto, discutia connosco, com os alunos. Isso por um lado. E eu continuei muito próximo do Nuno Portas. E, portanto, o Nuno organizava cursos no Laboratório de Engenharia Civil, em que eu participei em variedíssimos cursos, e, portanto, os problemas da habitação eram os problemas muito sentidos. E havia uma coisa muito curiosa, nós éramos poucos alunos, no meu ano devíamos ser à volta de 40 no máximo, e depois quando passavam 40 no primeiro ano, porque depois éramos menos. E então o Sindicato dos Arquitetos
que tinha uma posição política forte e muito focada sobre os problemas da habitação e da cidade, muito de esquerda. E, portanto, era dominado pelo PC na altura? Eu não sei se era propriamente dominado pelo PC, quer dizer, tinha figuras como aquele do Amaral, como o Nuno Teutónio, como, portanto, era bastante variado. O próprio Portas fazia parte? O próprio Portas estava ligado ao sindicato. E o sindicato acolhia-nos muito. Portanto, nós, estudantes de arquitetura, frequentávamos o sindicato, o sindicato era na Sociedade Nacional de Belas Artes, e frequentávamos bastante o sindicato. E, portanto, essa consciência política existia. Eu devo dizer também, bastante antes, nos meus tempos de liceu, eu lembro-me de... Nós andávamos muito soltos, como eu digo, eram 8 irmãos, cada um andava para o seu lado, mas havia muita discussão ao jantar. O meu irmão mais velho, que já morreu, o meu pai era claramente um homem de direita, e bastante distante de nós todos, mas o meu irmão tinha claramente uma consciência de esquerda e que nos influenciou, eu julgo que a todos. E eu lembro da eleição do Humberto Delgado e das manifestações e de andar a correr na rua mais pelo entusiasmo e pela pica de movimentos do que propriamente por um envolvimento direto, como é óbvio. Mas, portanto, essa consciência existia sempre. E depois, quando eu fui para a universidade, em 62, portanto, eu entrei em 62, foi a crise académica e, portanto, foi também por isso que eu entrei para a Associação de Estudantes e, portanto, essa consciência existia sempre e existiu e o Sindicato dos Arquitetos teve um papel relevantíssimo no levantamento dos problemas que existiam ao nível das injustiças na cidade, dos problemas com os bairros, seja nos bairros antigos da cidade, onde as condições de vida eram péssimas, Alfama, Moraria, seja nos bairros de barracas, que havia, de facto, eram cerca de 20 e tal mil famílias que viviam em Lisboa em bairros, nos chamados bairros de barracas, não é? Eu me lembro, no princípio dos anos 70, que foi quando eu nasci no final dos anos 60, para de ver, havia imensos bairros de barracas. Imensíssimos. E, portanto, essa consciência existia muito. E qual é que era o poder que os arquitetos tinham para alterar as coisas? Como é que funcionava antes do 25 de Abril tudo isso, não é? Ouça, era acima de tudo uma questão de contestação, de posição crítica. Houve um congresso da habitação muito importante antes do 25 de Abril, com tomadas de posição muito, muito importantes. Houve inclusivamente congressos ibéricos em que também as posições também foram assumidas em conjunto de crítica à situação que se colocava e que existia à época e, portanto, não tinha efeito imediato, mas, ao mesmo tempo, há aqui uma coisa curiosa. Repare, a partir portanto, quando Marcelo Caetano entra para Primeiro-Ministro, apesar de tudo, há algumas medidas, seja medidas legislativas, de regulamentação do urbanismo, seja medidas de, por exemplo, a constituição do Fundo de Fomento da Habitação e dos planos integrados, de consciência de que era de facto urgente aumentar a produção de habitação pública e de habitação social. Apesar de que, e agora voltando um bocado isto, estou um bocado a andar para trás e para a frente, claro. Estava-me a lembrar que em Lisboa há um papel muito relevante, que era o Gabinete Técnico da Habitação, que era um gabinete técnico da Câmara Municipal de Lisboa, onde trabalharam os melhores arquitetos portugueses, e em que foram desenvolvidos projetos da maior importância, nomeadamente os Olivais. Portanto, Alvalade tinha sido construído... A habitação social nos Olivais, é aquela... Os Olivais começaram por tinham 4 categorias de habitação, okay. Mas o grosso era a habitação que hoje poderíamos chamar habitação social e habitação acessível, e depois uma parte da habitação em melhores condições. Portanto, essa consciência existia e foram feitos trabalhos muito importantes, que foi o caso dos Olivais Norte, dos Olivais Sul, depois de Chelas. Foi também na altura em que arrancaram os estudos Prateleeiras,
que aí era arrancou logo nessa altura. Arrancou nessa altura, mas depois só se desenvolveu claramente já, ou em força, depois do 25 de Abril, para o Alto do Restelo, que também são obras da EPU. Portanto, no fundo, quando há pouco perguntava, mas que poder é que os arquitetos tinham? Efetivamente, começaram-se a fazer coisas importantes ao nível do urbanismo da cidade, por influência e com a consciência que os arquitetos tinham e que marcaram muito a cidade de Lisboa. Quem é que na altura, quem é que foram os arquitetos que o mais influenciaram? E aqui podemos falar de nomes internacionais, não é? Para que obras é que olhava? É mais fácil dizer assim. Duas coisas. Para que obras é que olhava e porquê é que olhava para aquelas obras? Quando olha agora retrospectivamente, se calhar até vai ver que na altura achava que olhava de uma maneira e agora olha de outra. Eu julgo que nesse aspecto é importante o seguinte. Nós, no curso de arquitetura, no último ano, tínhamos que fazer um estágio. Depois do curso acabado, o curso eram 6 anos, depois tínhamos um estágio, e o estágio era feito numa obra. E no fim dessa obra era feito um relatório. Bem, em princípio, aquilo era descrever como é que a obra tinha funcionado. Mas houve uma série de alunos, entre os quais eu me incluí, que acharam que era mais interessante, se for fazer um relatório, então fazer aqui, não propriamente... Hoje, se calhar, chamava-se uma tese de mestrado, mas na altura, pronto, era um relatório de estágio. E eu fiz um relatório de estágio sobre os métodos de design. Sobre os métodos de design? Métodos de design. Eu era muito amigo do Daciano, dava muito com o Daciano, mas fiz no fundo, tentei analisar se haveria uma continuidade nos métodos, na metodologia, desde o desenho do objeto ao desenho da cidade. E, portanto, procurando quais eram as invariantes neste processo, a questão da black box, em que momento é que de facto se faz o clique, como... Até porque durante os meus anos de curso havia uma grande influência dos ingleses, portanto, dos métodos sistemáticos. Portanto, foi quando começou a entrar o computador na formulação, no desenho, não no desenho propriamente dito, mas na concepção. E, portanto, eu tinha uma formação talvez um bocado sui generis, quer dizer, eu nunca me interessou particularmente o desenho do objeto. Interessou-me muito o método e interessou-me depois mais a consequência e a dimensão, já muito a dimensão urbana, chamamos assim. E, portanto, isso foi importante. Eu lembro-me que, na altura, as coisas que mais me interessavam eram as experiências dos ingleses sobre as New Towns. Desde essa altura. A arquitetura inglesa, desde o Stirling, portanto, já em aspectos mais concretos, mas todos ao nível do desenho da cidade, sempre me interessou muito. Interessou muito a obra do Corbusier, também nessa dimensão. Portanto, numa dimensão mais urbanística. Sempre uma dimensão mais urbanística. E depois eu tive imensa sorte, porque a verdade é essa, é que não só pela relação com o Nuno Portas, portanto, logo a seguir ao 25 de Abril, o Portas chamou-me para eu trabalhar com ele e destacou-me para Setúbal, que era um território altamente revolucionário, para ver se conseguia fazer qualquer coisa com a Câmara de Setúbal, porque a Câmara de Setúbal estava numa situação muito complicada. E apresentou-me ao Gregotti. E eu comecei a trabalhar com o Gregotti nessa altura. Portanto, começou logo a trabalhar nessa altura? Tive os primeiros contactos com o Gregotti nessa altura. Teve para ser feito um projeto em Setúbal, que era, no fundo, um pouco uma ideia de um projeto que o Gregotti tinha desenvolvido para a Sicília, que era o projeto Zen, e que era ver se seria adaptável para a zona de Setúbal. E como eu estava, nessa altura, eu estava numa empresa que tinha sido nacionalizada, uma empresa pública, o Portas pediu-me para eu trabalhar com ele, para além do outro trabalho já mais diretamente lá mesmo em Setúbal. Depois isso não resultou, mas a verdade é que eu estabeleci ali um contacto com o Gregotti,
que se manteve. E eu ia frequentemente a Milão a visitá-lo e portanto, ali se ali uma relação bastante estreita. Tanto assim que depois, quando foi em 88, acho que foi o concurso do CCB, ele desafiou-me para fazer equipa com ele. Mas já antes disso, também, graças ao Portas, quando ainda eu era aluno, o Portas conseguiu uma bolsa da IBM que convidava, se não me engano, eram 3 portugueses, o Portas e 2 alunos, e um grupo de 10 espanhóis, em que eram quase todos já arquitetos, entre os quais o Rafael Moneu, o Correia, daqui a bocadinho lembro-me dos nomes. Portanto, isso proporcionou-me desde muito cedo conhecer muita gente e, portanto, estabelecer uma série de contactos. Conhecemos o Peter Eisenman nessa altura, em São Francisco. Convidaram-nos para uma viagem aos Estados Unidos e percorrer os Estados Unidos, várias cidades americanas e tal. E, portanto, isso foi uma experiência muito importante. Era uma cidade pós-revolucionária e isso também fascinava de alguma maneira os estrangeiros. Completamente, completamente. A hipótese de fazer coisas. Não é? E, portanto, vinham e perguntavam e nós íamos levá-los a visitar, vários, e, portanto, lembro-me também uma série de debates em Itália em que nós fomos, as pessoas estavam muito curiosas do que é que se passava cá. Esse período foi um período fantástico, foi o período do sal, da grande movimentação em torno da conquista da cidade, do direito à casa, e, portanto, foi um período muito rico, uma experiência absolutamente inesquecível, tanto ao nível da construção dos bairros, como, por exemplo, todo o processo em Lisboa foi muito mais o da ocupação das casas. E tudo a parte da ocupação das casas. E todos os movimentos que se criaram à volta disso. Pronto. E de facto foram experiências muito ricas e portanto, as pessoas eu pessoalmente estava muito envolvido estive muito envolvido em todos esses processos. Falou há bocadinho do Corbusier. Eu há anos atrás estive em Chandigarh e aquilo tem muita graça porque o Corbusier construiu aquilo e depois a gente vê o que é que os indianos fizeram aquilo e aquilo é uma mistura, já deve ter estado lá, é uma mistura muito engraçada porque são marquises por todos os lados, são plantas que saem de todos os lados, aquilo parece assim uma espécie de um cogumelo. Havia ali um lado claramente modernista do Corbusier e ele queria de alguma maneira, através da arquitetura, mudar o mundo, não é? Como é que vê isso e como é que acha que o Corbusier olharia para a obra dele depois destes anos todos, quando as pessoas depois interagem com a obra, porque com as obras de arte a gente não as transforma, não é? Eu não vou começar a pintar aquela do Pedro Cabrita Reis, mas na arquitetura não é assim, não é? Eu sei que, por exemplo, o CISA é cheio de regras em relação a serralvos, eu sei isso porque conheço as pessoas de serralvos, não se pode alterar isto, não se pode alterar aquilo. Como é que um arquiteto vê isso, não é? Como é que se relaciona com a possibilidade de depois as pessoas que habitam os espaços ou os utilizam, os vão transformando? Eu acho que é fatal que podes ter. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Porque as pessoas apropriam-se. Quer dizer, é o espaço onde vivem, é o espaço... e apropriam-se desse espaço e consideram que é deles. E, portanto, ao considerarem, é evidente que vão-os transformando, vão-os adaptando. Eu acho que isso é natural, é legítimo. Também percebo a posição do arquiteto, porque o arquiteto pensa que, pronto, desenhou qualquer coisa que é para a eternidade. E, portanto, defende como qualquer coisa que não se pode mexer. Mas estas mudanças, estas transformações, são de sempre. Quer dizer, não é só da arquitetura contemporânea. Os Jerónimos tiveram não sei quantas mexidas, não é? Ao longo dos séculos. E acrescentos e transformações. E eu penso que isso é fatal. É o mundo, é a vida, é assim. Mas não acha que o arquiteto, quando está a impor que não se deve mudar, está a assinar o seu próprio falhanço, principalmente no modernismo, e que eles queriam, de alguma maneira, mudar o mundo através das suas formas?
Eu não queria criticar o CISA, porque eu tenho uma enorme consideração pelo CISA, mas de facto acho que sim, acho que você tem razão. Porque é um bocadinho dar um tiro no pé, não é? Exatamente. Pensa que se as pessoas mudaram... Aliás, repare, é curioso... Se aquilo foi feito para as pessoas, não é? É curioso que os direitos de autor na arquitetura não são impedir que se transforme. Eu, se tenho direito de autor sobre uma obra de arquitetura, eu renuncio ao direito de autor se alguém a mudar. Se não percebi agora. Não, é que se alguém me mudar uma obra que eu desenhei, da qual eu fui autor, e se eu não estiver de acordo com essa mudança, eu renuncio ao direito de autor. Ok. Vou perceber. Portanto, o que não significa que eu não possa impedir o outro de mudar. Claro. Renuncia porque já não se revê naquilo. Já não me revejo naquilo. Claro. Mas aí é mais se for por outros arquitetos do que se for pelas pessoas, se calhar. Mas por Maria de razão. Não é? Exatamente. Então vamos agora aqui falar um bocadinho sobre para si qual é a função da arquitetura. Porque para mim aqui eu não percebo nada de arquitetura, não sou arquiteto, mas há sempre uma coisa, pelo menos aos meus olhos aparece muito, que é a questão da arquitetura enquanto qualquer coisa de funcional e a procura do belo, não é? E eu parece que os modernistas dessa altura apareçam e tentaram meter a questão estética dentro de tiraram-a para fora. Eu queria perceber qual é que é a sua posição em relação a isto. Eu diria que... Porque na arte, não é? O mainstream, a maneira de definir a arte mais comum hoje em dia é que é useless, que não serve, não tem uma função. A arte é para fruir, é para muitas coisas, mas não tem uma função na sociedade. A arquitetura terá sempre uma função na sociedade, porque a gente vive dentro dos prédios, passa as pontes, faz isso tudo. Portanto, queria perceber qual é que é a sua posição em relação a isso. Dizia-se uma frase, não sei se é verdade se não, que o Niemeyer dizia a propósito da arquitetura, que é bonito se funciona melhor. Pronto, eu não sei. Eu tinha ouvido isso. Ele era modernista. Pronto. A verdade é que, vamos lá ver, eu acho que o nosso papel enquanto arquitetos é fazer as pessoas felizes. E para que as pessoas se sintam felizes têm que se sentir bem. Para se sentirem bem é preciso não estarem violentadas, é preciso que as coisas funcionem. Mas eu acho que não chega a funcionar. Quer dizer, é preciso, de facto, essa dimensão estética é absolutamente essencial. E, portanto, acho que o papel da arquitetura é conseguir conciliar aquilo que são as exigências funcionais com o belo. Agora, também não pode ser só o belo, se funcionar melhor, mas também não pode ser só o funcionar. E, portanto, acho que é exatamente dentro deste equilíbrio e por isso há arquitetos que são arquitetos com letra grande, que são criativos e que criam novas soluções e criam novas tipologias para responder aos problemas que existem, e há aqueles que são profissionais da arquitetura e que, no fundo, fazem as coisas bem feitas, mas que se calhar estão mais preocupados com a função, seja a função a forma como as pessoas utilizam o produto, seja todos os aspectos relacionados com a sua própria construção, com a sua eficiência, com a relação custo-qualidade e por aí fora. Não é? Continuando neste assunto, numa entrevista que li sua, dizia qualquer coisa como uma coisa é a integração, outra é o mimetismo, e depois dizia muita gente cria uma casinha com beirais e telhadinhos. O projeto, isto é em relação à obra que falámos antes da entrevista do Souto Moura, o projeto é lindíssimo e é lastimável que seja o juiz a decidir na arquitetura, isto não me interessa tanto. O que me interessa aqui mesmo são estas duas frases. Muita gente cria uma casinha com beirais e telhadinhos. Isto é um assunto. O outro assunto é o projeto é lindíssimo. Vamos começar pelo último. O que é um projeto lindíssimo para si?
É uma pergunta É uma pergunta complicada. É uma pergunta, pode-nos dizer isso, não tem resposta. Isso é uma idiotice perguntar uma coisa dessas. Eu compreendia se dissesse isso. Mas eu tenho alguma dificuldade, de facto, em responder a essa pergunta. Quer dizer, há projetos que ficamos assim um pouco entupidos quando olhamos para ele pelo mal, pelo impacto negativo que tem, e há outros que ficamos de boca aberta pelo que sentimos quando percorremos os espaços, quando vemos as relações, quando a dimensão, o desenho, a forma. Portanto, é um pouco difícil classificar. Eu acho que ninguém consegue classificar o que é aquele projeto em concreto. É um projeto de grande qualidade de desenho. Era um projeto criativo e inovador e que, de facto, na minha opinião, se justifica e enquadra perfeitamente naquele local. Mas, se calhar, talvez fosse mais fácil explicar o seguinte. E eu lembro-me que recebi muitas mensagens na altura, porque na altura em que esse projeto foi aprovado e que estalou a contestação, em que eu defendi exatamente o projeto. E isso, recebi muitas mensagens de amigos meus a dizer: é inacreditável teres aprovado aquele projeto e não sei o quê, e eu respondi: mas olha só, projetos de ruptura são absolutamente indispensáveis. Isso é outro assunto que depois queria Porque, falar. repara uma coisa, e eu dava um exemplo: se formos à Baixa, a Baixa é um projeto único. Claro. Mas nós temos um edifício como a Avas, que é monumento nacional, e que rompe completamente, um edifício dos anos 40, julgo eu, do Carlos Ramos, que rompe completamente com a situação pré-existente e que, no entanto, tem uma qualidade tal que é um edifício que está classificado. Temos o edifício dos Leões, que era o antigo Banco Lisboa e Açores, que também é um edifício que está classificado e que é uma ruptura em relação ao contexto e ao desenho mesmo, porque ali era mesmo um desenho rigoroso, expresso no cartulário, que era o desenho das fachadas da Baixa. E, portanto, se sistematicamente se começasse a demolir para introduzir rupturas, isso era uma cacofonia. Mas se de quando em quando surgir um edifício de exceção, e se esse edifício de exceção for um projeto bem desenhado, equilibrado, criativo, eu acho que isso é um ganho para a cidade e é um ganho para todos nós. E então vamos à outra frase que tem a ver com o que está a dizer agora, que é: muita gente cria uma casinha com beirais e telhadinhos. Por exemplo, eu dou o exemplo de Cascais. Em Cascais a arquitetura tem muito aquela coisa que é sempre cor-de-rosa e depois tem assim dois pilares à porta e não sei o que. Aquilo é um grande xarope. Mas aquilo depois tem que se fazer igual, porque senão aquilo vai-se começar a fazer muitas pedras no charco, não é? O problema que eu vejo é, a certa altura, será que não estamos a reabilitar pouca qualidade? Como é que olha para isso, não é? Porque a certa altura diz: não, temos que preservar, mas temos que preservar, temos os dois lados, não é? Temos o lado de dizer: ok, mas as pessoas estão habituadas a isto, as pessoas gostam, temos que continuar com isto. Mas, ao mesmo tempo, aquilo arquitetonicamente é fraco. Como é que olha, por exemplo, para Cascais? Para ser concreto. Eu, para ser concreto, conheço mal Cascais. Ok. Conheço muito mal. Okay. Mas tenho visto algumas coisas em Cascais que me deixam boquiaberto, que é exatamente o contrário disso. Tenho visto algumas intervenções, até mais talvez no Estoril do que em Cascais, de edifícios com um enorme impacto, completamente desenquadrados do conjunto e que já são muitos, não é um, isto não é exceção. Okay. E isso, a mim, de facto, faz uma grande confusão. Ainda que me parece que, naquele caso concreto, a natureza podia esconder imensa coisa. E isso seria uma enorme virtude, não é? Acontecesse como aconteceu em Xandigar, que aquilo se virou as raízes para ali acima. Mas o caso mais de princípio, o que é que se devia proteger e como proteger. Eu acho que essa é uma reflexão que é muito importante fazer. Aqui em Lisboa, o que se passou foi o seguinte: nos anos
vamos lá ver, na presidência de Cassis, portanto, nos anos 80, houve uma demolição sistemática de imensas zonas da cidade e, principalmente, não era, quando eu estou a dizer sistemática, não é o termo correto, porque não eram grandes áreas que eram demolidas. Era uma peça aqui, outra ali, outra acolá, e depois recuavam os prédios, desalinhavam as ruas. Porquê? Para ganhar altura, porque não, mas porquê é que acha que se andou a por motivos imobiliários? Claramente por motivos imobiliários, porque a preocupação na altura, e foi quase uma atitude da Câmara, nós vamos darem atenção ao que se passa para lá da segunda circular, é para aí que a cidade tem que crescer, e foi quando se aprovaram os loteamentos todos portanto, para além de Telheiras, aquela zona toda do Parque dos Príncipes e aquela área toda vastíssima que tem imensa gente, que vai desde São Domingos de Benfica, envolve aquilo tudo, Benfica, e depois continua por Carnide e vai até ao Lumiar. Pronto. E esqueceram-se ou ignoraram o chamado casco histórico, que tem a construção, desde a construção da Alfama, que é de origem medieval, à Baixa, e depois toda a parte das Avenidas Novas e a zona da Almirante Reis e tal, foi esquecida, e aí autorizava-se toda e qualquer transformação sem qualquer critério. Nos anos 90, quando o Jorge Sampaio ganhou a Câmara, este problema ficou claramente evidenciado e foi feita a Carta do Património. Só que a Carta do Património é um documento para onde foram metidos uma quantidade imensa de bens patrimoniais que estão defendidos e depois o que estava fora da Carta do Património não foi defendido. Este tema é um tema bastante complexo, porque de facto há posições muito extremadas. Eu lembro-me de um texto do Nuno Teotónio em que o Nuno Teotónio dizia claramente que há que saber substituir, porque há edifícios que naturalmente têm que ser substituídos, têm que ser adaptados a outras condições de vida, mas temos que saber, com critério, aquilo que deve ser defendido e o que não deve ser defendido. Nos últimos anos, ainda quando eu ainda estava na Câmara, lançou-se uma ação de revisão sistemática da Carta do Património, muito baseada em, não só na perspectiva do edifício isolado, mas dos conjuntos. E isso é que me parece que é importante. De facto, hoje, se nós olharmos para a zona das Avenidas Novas, as Avenidas Novas, ao contrário da Baixa, que foi toda desenhada, as Avenidas Novas não foram desenhadas, foi desenhadas as ruas, as árvores, e cada edifício podia ser construído à sua maneira, não havia própria. Mas como foram muitos construídos na mesma época, há ali um conjunto que corresponde a uma determinada época e com uma determinada um determinado momento da arquitetura da cidade de Lisboa, que é um valor patrimonial que tem que ser defendido e que não foi durante muitos anos. E nós verificamos que, de facto, houve muita demolição sistemática. Muita demolição nas Avenidas Novas também. Muita nas Avenidas Novas. Mas, por exemplo, temos outras zonas que estão completamente protegidas e que também são património. Alvalade, e que, de facto, não tem sido mexida, infelizmente. Mesmo nos Olivais, há peças de arquitetura da maior importância nos Olivais, em Chelas, em Telheiras, no Alto do Restelo, e de facto isto temos que olhar como conjuntos e ver quais são os conjuntos que efetivamente devem ser defendidos e protegidos, sendo que, e isto parece-me importante, em determinados edifícios há que admitir a sua modernização, porque hoje em dia há exigências de conforto e de qualidade que têm que ser tidas em conta. Não se podem só dizer, não, isto é tudo património, não se pode mexer em nada. E, portanto, eu acho que é preciso muito bom senso nesta matéria. Não se pode ou não se deve dizer, não, aqui não se faz nada. Deve haver aqui uma atitude de perceber, de facto, as lógicas de transformação, sendo que há aspectos que têm que ser absolutamente
protegidos de forma intransigente, e há outros que temos que os saber adaptar. Então, deixe-me só dar um exemplo. Por exemplo, que é um exemplo que é frequente. Uma moradia no Restelo com 20 e tal divisões. Hoje ainda não há ninguém que consiga, ou poucos que tenham filhos, que tenham condições para viver numa moradia dessa dimensão. Portanto, tem que haver uma adaptação. Pode ser subdividida em vários fogos. Se calhar a solução é essa. E temos que saber, de facto, adaptar e compreender as dinâmicas de transformação da sociedade, que obviamente tem que ter reflexo no habitat. Duas coisas. Então, a Carta do Património estendeu-se durante o seu... Está a ser revista. E está a ser revista de uma maneira muito, que eu acho interessante, que foi, pediu-se às universidades que indicassem especialistas, que integrassem, e tendo uma equipa que iria fazer essa revisão, que é liderada pela Ana Tostões. E, portanto, com base nestes contributos, Raquel Henriques da Silva, João Ferrão, portanto, uma série de pessoas que são especialistas nesta área do património, que estão a dar os seus contributos para fazer uma nova Carta do Património que defina regras muito nesta perspectiva dos conjuntos, de como é que se deve salvaguardar o património. Ok. Na parte agora, deu-me esse exemplo, vamos pegar no exemplo da Casa do Restelo, não é? Que me diz que tem 20 quartos ou 20 divisões, ou o que for, e disse-me que então, se calhar, porque hoje em dia já não há necessidade, não há famílias tão grandes, portanto, e a arquitetura tem que de alguma maneira estar ao serviço das pessoas, disse-me eventualmente, por exemplo, transformar em 3 fogos. Depois, qual é que é o papel da Câmara enquanto urbanista? Não é? Qual é que é o controle que o urbanismo tem sobre depois o que é que vai ser feito lá? Não é? Porque isto é mesmo ignorância minha. Qualquer arquiteto sabe isto de certeza, mas eu acho que a maior parte das pessoas não sabe. Vamos lá ver. Eu entendo que o papel da Câmara deveria ser, essencialmente, o controle do cumprimento das normas urbanísticas. O que é que eu quero dizer com isto? As normas urbanísticas devem estabelecer o volume total da construção, o número de pisos, a profundidade, os alinhamentos, se deve estar alinhado pela rua, se pode estar recuado. Portanto, regras desse tipo, de inserção urbana do objeto. Coisas relativamente concretas, portanto, é isso. Exatamente. E depois há regras que estão na lei geral, quando é que tem que ter elevador ou não tem, quantas casas de banho é que tem que ter em função do número de quartos, as dimensões das casas de banho, se as casas de banho permitem que entre uma pessoa em cadeira de rodas ou não. Portanto, essas regras são regras gerais que o arquiteto tem que cumprir. Estão na lei geral e, quanto a mim, a Câmara nem sequer os devia controlar. Portanto, porque hoje em dia o arquiteto faz um termo de responsabilidade, o arquiteto é responsável pelo cumprimento dessas regras. E, portanto, devia ser isso que a Câmara observava apenas os aspectos urbanísticos e, a partir daí, despachava. Na minha opinião, a Câmara não deve entrar nas questões do gosto. Pronto, é exatamente isso, não é? Claro. Na sua opinião, não deve entrar nas questões do gosto? Na minha opinião, não deve entrar. Ainda que a lei prevê expressamente que é uma das exceções em que a Câmara arbitrariamente pode decidir se sim ou não. A lei prevê isso. Aliás, eu tive discussões em Câmara. Qualquer coisa tipo enquadramento na paisagem? Exatamente. Enquadramento na paisagem. É exatamente esse. É enquadramento na paisagem. Eu tive Claro, eu tive grandes discussões em Câmara em que eu dizia, eu recuso-me a ser censor do gosto dos meus colegas. E, portanto, mas que votei vencido. Votou vencido. Votei vencido. Mas isto é super importante. Tive de facto, várias vezes, na Câmara, em sessões de Câmara, a dizerem não, isso, como é que isso é possível e tal.
Ou então o contrário, as coisas serem aprovadas e depois caírem-me em cima, como é que você aprovou uma coisa daquelas, é inacreditável e por aí fora. Mas eu acho que não me cabe a mim ser censor da qualidade da arquitetura. Agora, não me cabe enquanto arquiteto. Enquanto urbanista, neste caso, daí. Pronto. Enquanto responsável, não é? Exatamente. Agora, que ao mesmo tempo, olha, você vive num bairro, Campo de Ourique, em que têm sido feitas imensas barbaridades, não é? O que é um pouco complexo, quer dizer, eu sinto-me também ao mesmo tempo que há aqui uma certa contradição, não é? Porque nós damos aqui uma volta e há aqui coisas de facto que, do ponto de vista do gosto, elas até podem cumprir todas as regras, mas que são um pouco chocantes, não é? Agora vamos aqui. Agora, isso não será uma questão de cultura também? É claro que é. Vai sempre aí ter. Vamos bater sempre aí, não é? Vai sempre aí, não é? Isto é uma questão de formação, isto depois é sempre a mesma coisa, não é? Agora, e acho que a gente não pode também estar demasiadamente a meter-se na cultura dos outros, mesmo que seja a falta dela. Mas pronto, agora, a verdade é que das artes, a única que é verdadeiramente arte pública é a arquitetura. Exatamente. Porque todos são obrigados a conviver com. Exatamente. Nem que seja a passar na rua, não é? Claro. Em 2007, candidata-se como vice-presidente do António Costa, não é? Em 2007? Não, é 2007, mas eu não me candidatei como vice-presidente. Não, ficou depois. Candidatou-se nas listas o António Costa, eu tinha conhecido o António Costa na Expo. E tinha tido alguns contactos com ele, não muitos. E ele, em 2007, desafiou-me para fazer parte das listas. Pronto. Eu tinha tido uma experiência muito interessante. O que é que aceitou? O que é que o fascinou? Eu trabalhei muito com câmaras municipais. Quer dizer, o que é que o António Costa tinha a ver com a Expo? O António Costa era ministro e substituiu o António Vitorino. Quando o António Vitorino tinha a tutela da Expo. Teve quando o António Vitorino saiu... Exatamente, e o António Costa assumiu o lugar dele. Mas, portanto, eu não só me interessaram sempre muito os problemas da cidade, como na minha vida profissional eu trabalhei muito com câmaras municipais. Trabalhei logo a seguir ao 25 de Abril, mas tinha trabalhado antes a fazer planos. E depois do 25 de Abril trabalhei muito, principalmente com câmaras, com a Câmara de Évora, com as câmaras da Margem Sul, portanto... E uma das coisas que sempre me fazia bastante confusão é que faziam-se estudos, definiam-se programas, coisas para desenvolver, não sei o quê, e depois havia sempre uma grande dificuldade em levar à prática aquilo que se propunha. Os planos não eram cumpridos, não? Pois havia, e até havia entusiasmo dos autarcas, conhecia autarcas fantásticos, que achavam, a grande ideia, vamos avançar, vamos fazer assim e tal, mas depois a máquina não respondia. E as coisas burocratizavam-se e não avançavam e por aí fora. E eu tinha sempre um bocado esta sensação, mas porquê é que as coisas não funcionam? E, entretanto, eu tinha tido uma experiência muito interessante que foi com a Maria José Nogueira Pinto. A Maria José Nogueira Pinto, acho que foi 2005, se não me engano, 2005, sim, ou 2006, princípio de 2006, ela fez um acordo com o Carmona Rodrigues, que era o Presidente da Câmara, para constituir um comissariado para fazer o programa de reabilitação da Baixa Chiado. E desafiou uma série de pessoas, Raquel Henriques da Silva, o Elísio Sumaviel, o Anacoreta Correia, o Augusto Mateus, uma série de pessoas para estudarem um comissariado. Trabalhámos todos pro bono durante 6 meses, a fazer um relatório sobre o programa de revitalização da Baixa. E esse trabalho foi muito interessante. E, de facto, eu estava ali entusiasmado a ver, mas isto pode-se fazer, há aqui coisas que podem avançar, não sei o quê.
Por outro lado, desde 2000 eu estava como professor no técnico, professor convidado de arquitetura, dos 2 últimos anos de arquitetura, e o tema era o projeto urbano. Eu tinha posto os alunos, e isso aí tinha aprendido com o Nuno Portas, a estudar a cidade de Lisboa. E fizeram N projetos da maior utilidade para a cidade de Lisboa, que eram projetos muito concretos. E, portanto, tinham um portfólio importante de ideias, de coisas que se podiam fazer para Lisboa. E, portanto, quando o António Costa me desafiou, pensei, olha, os meus filhos estão formados, estão todos orientados. Eu acho que isto era uma altura que era interessante aproveitar o facto do António avançar para a Câmara. E vinha com a estamina de ter visto as coisas acontecerem muito rápido na Expo, não é? Exatamente. E mesmo as coisas a serem transformadas. Vou aceitar. E pronto. E entrei, mas era... O António Costa disse, isto são 2 anos, se correr muito bem, fazemos mais 4. Eu disse, está bem, então... Eram 6 anos, pronto, que eu iria arriscar ali. E pronto, e aceitei, e tinha só o urbanismo, que já era barra pesada, não é? E só que depois ele pediu-me, portanto, o Marcos Postrelo saiu da Câmara, resignou do lugar, e ele pediu-me para eu assumir o lugar de vice-presidente, e pronto, e portanto... Depois entrou o Fernando Medina, depois fui continuando, mas ao fim dos 12 anos achei que era os 3 mandatos, ainda que não tivesse essa obrigação formal. Foi uma pessoa que se preparou a vida toda para aquilo. Qual é que era o seu sonho para Lisboa? O que é que vê que foi concretizado e o que é que vê com a amargura que não conseguiu concretizar e gostava que se calhar um dia se concretizasse, ou descobrir que é impossível, ou descobrir que não tinha razão, ou há estas várias hipóteses. Há várias hipóteses. Não, como eu lhe digo, há várias coisas que tinha como ideias de coisas que se poderiam fazer e que se fizeram. E isso é bastante gratificante. Desde coisas muito concretas, por exemplo, aquele sistema de elevadores de acesso à colina do Castelo. Quer dizer, está feito o elevador que sai da Rua dos Fanqueiros até lá acima, está neste momento para ser inaugurado um outro que sai das traseiras da Casa dos Bicos e que liga ali ao pé da Sé, estão feitas as escadas rolantes, faltam fazer ainda uma série de ligações, mas são coisas que têm os projetos feitos para avançar. Estas são coisas muito concretas. Mas, do programa da Baixa Chiado fez-se tudo. Desde os terraços do Carmo, do CISA, ao MUD, às mudanças do trânsito, ao Terreiro do Paço, à Ribeira das Naus, ao Campo das Cebolas. Quer dizer, fizeram-se, de facto, N coisas. Depois houve muitas outras que nós pensámos e que estão em vias de se fazer. Por exemplo, aquela zona toda que vai de Alcântara até ao Restelo, com o elétrico, que está previsto o elétrico rápido, metros de superfície, que também está neste momento a ser em fase de projeto para avançar. Portanto, há várias coisas que se fizeram. Por exemplo, olha, o Saldanha e a Avenida República, o chamado eixo central de Lisboa, reduzir o número de carros e aumentar os passeios, plantar árvores, fazer uma cidade mais sustentável do ponto de vista ambiental. Isto são tudo aspectos que se fizeram. Mas, por exemplo, há outra dimensão que eu não tinha perfeita consciência quando fui para a Câmara e que me deu muito prazer ter ajudado a resolver, que são alguns bairros que as pessoas não conhecem, que são bairros ou que foram de autoconstrução e que não estavam legalizados, mais 2 deles estavam previstos ser demolidos. E que nós conseguimos, de facto, estudar e propor à Câmara que ficasse muito com o trabalho com os moradores e que os bairros foram reabilitados e que neste momento... Que são esses? É o bairro Prodac Norte e Prodac Sul. São os bairros de autoconstrução ali entre Marvila e a Infante Dom Henrique.
De repente são assim umas casinhas que estão, uns bairros de casinhas que estão ali. E porquê é que decidiram não destruir? Porque, de facto, aquilo eram comunidades que estavam completamente enraizadas naquele local. Claro. Até com a característica de terem sido de autoconstrução. Portanto, tinha havido ali um envolvimento direto das famílias. Já, em muitos casos, já não eram os proprietários originais, mas já eram os filhos ou os netos. E, de facto, não fazia sentido, porque é que não era possível manter aqueles bairros ali? E esse foi um trabalho muito... E é muito gratificante, porque sente-se que as pessoas têm depois uma reação de muito agrado, porque era um peso que lhes tinham em cima, quer dizer, estava previsto demolir e saírem para o outro lado. E da mesma forma que... Se calhar os lisboetas não têm muita noção disso. Em Lisboa existem vários bairros clandestinos. São muito pequeninos, não são como os grandes bairros clandestinos da periferia de Lisboa, de Sintra ou de Loures. São coisas muito mais pequenas, mas são muito mais antigas, que foram feitas aí nos anos 50, 60, que estão quase todos localizados entre Lumiar, Carnide, Lumiar até à Meixoeira, que é um território que a maior parte dos lisboetas não conhecem, que está para trás do aeroporto. E, por exemplo, aí todo o trabalho que foi feito com as associações de bairros, exatamente para legalizar. E aí não foi propriamente construir, mas foi... Reabilitar, não? Nem tanto reabilitar, foi permitir que as pessoas tivessem um título que aquilo era deles. Ok. E, portanto, que podiam, neste momento, registar em seu nome e legar aos descendentes, quer dizer, porque sempre viveram ali e são comunidades que estão arraigadas naquele local e que faz todo o sentido manter aquelas pré-existências que lá estão. E eu não tinha a noção dessa dimensão que existe em Lisboa. Agora, em Lisboa há problemas gravíssimos ainda por resolver e que, obviamente, ficaram por resolver, nomeadamente a inserção de bairros, alguns que foram construídos para erradicar as barracas. Uns foram construídos no âmbito do programa SAL. Um deles, concretamente, ali na zona do Arieiro, e que, felizmente, parece que agora que há uma luz ao fundo do túnel, no sentido em que o Governo abriu a porta a que permitisse a legalização, anulasse as dívidas, porque são cooperativas que foram constituídas no 25 de Abril e que depois faliram e tudo aquilo está numa situação crítica. E há várias situações dessas em Lisboa que têm que ser resolvidas. Agora, as cidades são muito dinâmicas e a verdade é que... não lhes consegue pegar totalmente. É completamente impossível. E mais, em determinada altura há decisões que se tomam, decisões de política que se tomam num momento, porque o contexto é determinado, e que passados 6, 7 anos, 10 anos, a situação se inverteu completamente e algumas dinâmicas que foram criadas são controversas. Já não são podem já não ser. Exatamente. E, por exemplo, isso foi evidente em relação ao turismo. Já vamos a isso. Já vamos a isso. Porque ainda me interessava falar aqui de outra coisa, que estava-me a falar de ter agarrado em alguns bairros que até eram ilegais e de autoconstrução, não é? E integrá-los, dar os títulos de propriedade às pessoas e possibilitar que elas se tornassem os seus imóveis legais e que fizessem ali a sua vida, porque estavam ligados afetivamente, até alguns tinham sido eles a construir as casas. A pergunta tem a ver um bocadinho com isto. O urbanismo e o Manuel tinha equipas de sociólogos a trabalhar consigo para poder também mexer. Eu dou aqui um exemplo. Por exemplo, imagina o casal ventoso, aquele problema típico nas cidades, que é o casal ventoso. Vai-se, destrói-se aquilo, não sei o quê, acabou-se o casal ventoso ali. Mas depois as pessoas vão para outros sítios. E se não há apoio, económico, sociológico, etc.,
aquilo aparece depois noutro sítio, não é? Como é que vocês resolvem este tipo de coisa? Eu sei que isto é um problema complicadíssimo de resolver e depois tudo bate sempre na coisa da educação, da cultura, não sei o quê, mas enquanto a gente não chega lá, tem que se fazer as coisas. Como é que vê isto? Vamos lá ver, a Câmara tem imensos recursos, portanto o problema não é de falta de recursos, o problema é de articulação de todos esses recursos. Porque a estrutura da Câmara está muito segmentada. Há um pelouro do urbanismo, há um pelouro das obras, mas depois há um pelouro dos direitos sociais, há um pelouro que tem a economia, quer dizer, e não é fácil fazer esta articulação transversal. Mas, por exemplo, uma das políticas importantes que foi tomada, foi adotada ainda no tempo da Helena Roseta, foi os chamados BIP-ZIP. Os BIP-ZIP são os bairros de intervenção prioritária ou zonas de intervenção prioritária, em que, no fundo, através de processos participativos, de envolvimento dos moradores, se procuram e procuram, porque o programa continua vivo, a encontrar soluções para resolver os problemas micro e os problemas locais. O exemplo, para mim, de maior sucesso e que resultou de uma conjugação de diferentes fatores foi aquilo que se passou na Moraria. Sim, conhece Lisboa, já há muitos anos também. A Moraria, sim. A Moraria e ali a zona do Intendente, nos anos 80, nos anos 70, 80, mesmo nos anos 90, era uma zona que havia era uma zona muito fechada, a dificuldade em entrar e havia algum receio. Houve três fatores que concorreram para uma mudança profunda. Um foi logo em julho de 2009, ainda no primeiro mandato, houve a hipótese de fazer uma candidatura aos fundos europeus para um programa que se chamava As Cidades Dentro da Cidade, porque a Moraria tem, de facto, muitas comunidades, inclusive de comunidades estrangeiras, um programa de financiamento de obras de reabilitação do espaço público e de equipamentos. Reabilitação e mais até criação de equipamentos. E este programa implicava um envolvimento das comunidades locais, portanto tinha que haver uma parceria entre comunidades locais e o município para desenvolver aquele programa. Conseguiu-se o financiamento e desenvolveram-se esses projetos. Simultaneamente, ao envolver essa comunidade também ganhou mais consistência, agregou outros atores locais e candidatou-se ao orçamento participativo. E conseguiu ficar, em primeiro lugar, ganhou 1 milhão de euros para fazer um programa comunitário. E o programa comunitário era muito orientado para as questões do emprego, da questão da droga, e, portanto, da integração das comunidades estrangeiras. Essas comunidades estrangeiras, que comunidades estrangeiras é? Se eram pessoas de paquistaneses que existem, que vivem ali imensos, que têm as suas lojas, têm a sua mesquita, tem uma mesquita lá metida no meio. Não, eu estava a falar isto porque hoje em dia há muitas comunidades estrangeiras que são os ricos também. Exato, não, nesta altura não era. Eram comunidades muito populares e com recursos bastante escassos. Portanto, eles candidataram esse programa. Ao mesmo tempo, lançou-se o Festival Todos. E o Festival Todos, que era, se não me engano, Todos, Encruzilhada de Culturas, ou qualquer coisa assim, e que o primeiro
Pelo menos o primeiro, de certeza, que foi exatamente naquela zona, que envolvia manifestações culturais de cada uma daquelas comunidades. Foi quando nasceu a Orquestra Geração. Não é nada a Orquestra Geração, é a Orquestra de Todos. A Orquestra Geração é outra coisa. E, portanto, que integrou músicos de rua. Foi um programa particularmente interessante. E depois houve ali uma medida também, que foi que fez um clique naquilo tudo, que foi António Costa decidir instalar o gabinete dele no lar do Intendente. Okay. Esta conjugação de fatores levou de facto a que, de repente, se desse um processo de transformação, de qualificação física por um lado, mas também de qualificação comunitária e desenvolvimento, de facto, de uma outra dinâmica. E hoje o bairro é completamente diferente. O que é curioso é que este processo de abertura e de dinamização daquele bairro, depois, às tantas, levou àquilo que estava para falar. Foi, no fundo, a valorização do património fundiário, a vinda de estrangeiros, o investimento estrangeiro, a gentrificação. As pessoas a começarem a ficar zangadas lá também, não é? Exatamente. E depois começou a aparecer o Airbnb. Pronto, é exatamente isso. Vamos para a parte final, que é, ali em 2013, as low cost quadriplicam o número de voos para Lisboa, as taxas de juros baixam, há um novo PDM em 2012, não é? Exatamente. Que facilita a reabilitação dos imóveis, isso já é da sua responsabilidade, não é? O novo PDM, as taxas de juros baixam, o que é que aconteceu mais? Eu escrevi aqui, mas aconteceram uma série de coisas. Não está, como é que o Manuel Salgado lidou com isto? Mas repare, um bocadinho antes, 2010, 2011... E nós estávamos intervencionados pela Troika e o Lisboa estava aí para cima. Não, mas intervencionados pela Troika e numa situação crítica, claro, de desemprego e de, portanto, isto só começou a arrebitar 2013, 2014 claro. E lentamente. Sim. A Câmara tomou, eu lembro que até foi o António Costa e a Helena Roseta que lançaram esse programa, que foi um programa de venda de património. Portanto, a Câmara tinha muitos edifícios que tinha adquirido, uns que estavam na posse da Câmara, outros que estavam na posse da EPUL e que seriam para reabilitar. Só que a capacidade da Câmara para reabilitar edifícios, fazer obras, é complexa. Tem, de facto, grandes dificuldades, muitos entraves que têm a ver com todas as exigências da contratação pública. E não só, a máquina não está adaptada, não tem a agilidade necessária para fazer grandes obras. E aquele património estava cada vez mais degradado. Portanto, a Câmara estava completamente exaurida. Quer dizer, nós, em 2007, quando o António Costa entrou, o problema crítico da Câmara era um problema de sustentabilidade financeira. E, portanto, era preciso criar uma outra dinâmica, vender património e incentivar a própria economia. Quando se decidiu vender esse património, lembro, nós fizemos uma reunião no Salão Nobre da Câmara, em que o António Costa anunciou o programa, em que eram tudo pequenos construtores locais, e dizer, nós vamos lançar este programa, disponibilizamos os edifícios, o programa chamava-se Reabilite Primeiro e Pague Depois. Não, foi um sucesso. Foi um sucesso, Reabilite então, Primeiro e Pague Depois. Quer dizer, disponibilizávamos o terreno, eles tinham uma via verde para licenciar as obras, faziam as obras e só depois de venderem é que pagavam à Câmara. Portanto, era um... Ao princípio, isto foram, de facto, as pequenas empresas, fomos ver as obras feitas pelas pequenas empresas. Às tantas começaram a aparecer outras pessoas a comprar, já a pensar em fazer negócio. E depois, nas últimas, até já vieram estrangeiros a comprar. Exatamente. Pronto. E, portanto, coisas que foram lançadas numa determinada perspectiva acabam por, a prazo, terem um desenvolvimento diferente. A questão das low cost, eu lembro-me o empenho com que foi tratada a vinda das low cost para Lisboa. E as reuniões em que eu tinha conhecimento, que o António Costa tinha com os boards das low cost para que viessem e para facilitar a vinda das empresas. A Câmara lançou um programa
que era o Lisbon Shopping Destination, nessa altura, que era para tentar que os turistas que vinham da África, principalmente angolanos, ou que vinham do Brasil, para ficarem uns dias em Lisboa, programa que depois foi desenvolvido, para fazerem compras no comércio da Baixa, da Avenida Liberdade e da Rua Castilho, que na altura estavam sem ninguém. E, portanto, lembro-me de nós apoiarmos os primeiros hostels de Lisboa, no sentido, quase que uma festa, venham os hostels. Faziam-se festas para os Erasmus, para apoio aos Erasmus. E os primeiros conflitos, do tipo daqueles que depois se vieram a verificar, foi entre os miúdos do Erasmus que iam viver para os bairros populares, porque preferiam viver aí a viver em residências para estudantes, que era mais divertido, como é óbvio. E, portanto, os primeiros conflitos, nas tais reuniões descentralizadas que nós tínhamos, eram exatamente a contestação dos moradores em relação a esses miúdos. Depois a coisa foi-se agravando, com o crescimento exponencial do alojamento local, e, de facto, quer dizer, são dinâmicas de transformação da cidade. Algumas que foram incentivadas, mas que a partir de certa altura têm um crescimento que ultrapassem muito aquilo que era a expectativa. E hoje em dia olha e acha que é evidente, quando isto começa a acontecer em 2012, 2013, 2014, era tudo o que os lisboetas sempre tinham sonhado, que era dizer, a gente tem uma cidade linda e ninguém cá vem, mas isto há um dia que as pessoas vão descobrir Lisboa e isto vai ser turismo aos magotes. E, portanto, eu acho que a tentação era muito grande pôr o pé no acelerador. Vendo agora a posteriori, acha que havia alguma maneira, porque há algumas pessoas que são críticas, eu falei com algumas, de ter travado a coisa, era muito difícil travar, nós precisávamos do dinheiro. Como é que olha hoje em dia, retrospectivamente, para o que se passou? Eu acho que era muito difícil travar, porque às tantas... Você vê um exemplo, a restauração. A restauração em Lisboa teve um crescimento fantástico. Claro. Muito fruto da dinâmica dos jovens chefes e dos empresários que lançaram a restauração de altíssima qualidade em Lisboa, que não havia antes. Que criou emprego em grandes quantidades. O mesmo alojamento local cria muito emprego, de todos os serviços complementares. E foi a tábua de salvação em termos do emprego e da subsistência de muitas famílias, da crise que se vivia. É evidente que eu acho que neste momento é preciso regular de uma forma mais se calhar mais apertada algumas atividades. E estamos no momento certo para o fazer, até porque, fruto da pandemia, isto vai ter aqui algumas adaptações importantes. Antes, acho que era muito difícil de ter regulado. Porque a pressão económica era demasiadamente forte sobre vocês. Era fortíssima. Mas não era incompreensível. Um bocadinho mais de coragem em ter ido contra a pressão económica, porque isso também é questão, um estadista também é isso, não é? É às vezes ir contra a pressão económica ou a pressão eleitoral. Mas não era tanta pressão eleitoral, porque, repare... As pessoas estavam contentes. Pois, exatamente. As pessoas, quando veio a pandemia, dizem, que chatice, isto agora está tudo vazio. E depois também há as questões percepcionadas e as questões reais. Eu lembro-me que era uma coisa que sempre me chocava. Se você for ver filmes portugueses dos anos 30, 40, 50 de Lisboa, tinham muito mais gente do que nos anos 70, 80. Nos anos 80 e 90. E, portanto, se virmos aquilo que se passa no centro das cidades, as cidades normalmente são muito mais, as cidades europeias, capitais, são muito mais dinâmicas do que era Lisboa. Agora, que há problemas de convivência, por exemplo, ao nível dos edifícios de habitação entre alojamento local, não é só cá. Há cá e há na maior parte das cidades europeias, porque existem, de facto, conflitos. E, portanto, há que regular, e é uma situação nova. Eu lembro-me, não sei se você se lembra disso, mas nos anos 90, o grande conflito que existia eram os escritórios nos edifícios de habitação.
Pois é, exatamente. E pronto, fizeram-se alterações à lei que regularam essa situação. Hoje em dia o que estava a passar era escritórios que estavam em habitação voltarem a ser habitação. E isso é um processo positivo. Quer dizer, eu acho que o tempo das cidades é o tempo longo. Quer dizer, não é o tempo dos 2, 3 anos, não é o tempo dos ciclos eleitorais, é um tempo muito mais longo. E portanto, estes processos de adaptação também têm a ver com esse ciclo do tempo. Eu concordo com isso, mas há aqui outro problema, não é? Que também é derivado da mesma coisa, que é o aumento do preço do metro quadrado. E esse se calhar era bom que fosse mais rápido a adaptar, porque a essa altura temos o problema de que para Lisboa não é para as pessoas, ou é só para meia dúzia de pessoas que eu não vou dizer estrangeiros, porque eu não tenho nada contra que sejam estrangeiros ou portugueses a viverem em Lisboa. Isso eu acho que é demagógico, acho que isso de alguma maneira é demagógico. Aí agora os franceses estão cá, não sei o quê. Não, os franceses são iguais a nós, isto é tudo igual. Não vejo problema nenhum nisso. Agora, vejo problema de que a habitação permanente esteja a tornar-se menor e que as pessoas em geral, sejam portugueses ou estrangeiros, sejam quem for, que estejam a começar a sair do centro de Lisboa, porque realmente, por exemplo, eu tenho uma casa própria, só a tenho porque a comprei há 20 anos. Hoje em dia era completamente impossível eu comprar a casa onde vivo. E isto aplica-se a dezenas de milhares de sortudos que compraram no tempo certo e aplica-se também aos que não compraram e que não conseguem pagar as rendas ou que não conseguem comprar as casas. Portanto, qual é que é a sua solução para isso? Como é que viu isso durante o processo? São as duas perguntas. Eu acho que houve aqui um programa que devia ter andado mais depressa e que ou melhor, para nós termos preços mais acessíveis é preciso ter muito mais oferta. E a Câmara não tem capacidade de ter muito mais oferta. Seja oferta pública, seja oferta em parceria, seja oferta privada. Isto é essencial, ter mais habitação em construção. A oferta pública está em curso, mas é lenta e obriga a um enorme esforço financeiro da parte do município. Está a ser feito. Quer dizer, o ciclo de construção de um edifício de habitação são 4 anos, desde o momento em que se decide, em que se contratam os projetos, se fazem os projetos, se comem os projetos e por aí fora, até à construção, até estar pronto, são 4 anos a correr bem. E, portanto, quer dizer, é evidente, os ciclos eleitorais são 4 anos também. Se começar no dia 1, quem vai inaugurar é o Presidente a seguir. Eu nunca tinha pensado nisso, se calhar os ciclos eleitorais são de 4 anos, porque qualquer obra demora 4 anos. No mínimo. Que é para estar pronto. Exatamente. Portanto, esse está a andar, precisava de mais dinheiro, talvez agora venha mais dinheiro para realizar e tem projetos feitos. Tem projetos feitos para cerca de 3 mil fogos, e portanto já é uma coisa importante. Depois houve uma fatia que falhou, verdade seja dita, por dificuldade em relacionamento com o Tribunal de Contas, em acertar o modelo, que era a tal parceria entre os privados, que no fundo era o município cedia o terreno, o privado construía, ficava com uma parte da receita e o resto era para a habitação. Porquê que o Tribunal de Contas, eu não sei. Porque o processo foi complexo, neste momento julgo que já tem um modelo afinado, porque passou a ser tudo em direito de superfície e, portanto, o Tribunal de Contas considerou que aquilo era uma parceria público-privada dentro do regime das parcerias público-privadas e, portanto, isto perdeu-se com isto, e à vontade que eu me recordo, talvez uns 4 anos que se perdeu com este processo, 4 ou mais.
E depois há a questão da oferta privada. E a oferta privada tem que haver maior dinamismo da Câmara a licenciar. Eu acho que a Câmara tem que ser mais dinâmica a licenciar, para que de facto se construa mais. E aí eu também tenho responsabilidades nisso, porque de facto é difícil criar esse dinamismo e essa cultura de que é fundamental para que a cidade progrida, para que a cidade seja mais justa, claro, para que as pessoas possam cá viver, haver de facto uma oferta maior. Agora, só uma pergunta em relação a essa parte que me interessa, que é, na parte privada, eu, como disse, sou um ignorante, vejo só o que vejo, mas parece-me que o que se constrói em termos de privado é sempre habitação para ricos. Que há um déficit de construção de coisas em sítios que não sejam tão nobres e casas que não sejam tão nobres. Mas se houvesse muita oferta, sim, não há tantos ricos. Claro, havia uma parte. Não, eu percebo perfeitamente o que está a dizer, mas eu sei que é difícil, porque nós não podemos estar a intervir demasiadamente no setor privado e as pessoas fazem os prédios que querem. É evidente, mas se você facilitar, quer dizer, há aqui, e em Lisboa nós temos esse exemplo. Também há retenção de terrenos. Exatamente, porque o preço neste momento, se eu lançar tudo no mercado, não é convidativo, de onde eu retenho. Claro. E aí faltam-nos mecanismos para forçar que os terrenos sejam utilizados. Deveria haver, por exemplo, está-se a fazer qualquer coisa em relação à habitação, portanto, os chamados devolutos já têm penalizações no IMI significativas se não forem construídas. Okay. Mas no Brasil esta penalização é muito maior ainda do que cá. Okay. E tem funcionado. Okay. Mas nos terrenos não existe essa penalização e já há uns anos, a seguir ao 25 de Abril, houve legislação que obrigava a essa penalização. Neste momento não existe e deveria existir, na minha opinião. Para forçar, de facto, que terrenos que estão expectantes, que fossem... Os agentes privados compram e ficam à espera, não é? Exatamente. E aí, para manter sempre o preço lá em cima. Agora, e se calhar tinha que se fazer qualquer coisa. E, portanto, há coisas desse tipo que têm que ser feitas e que se podem fazer, na minha opinião. Além de que há outras que... Quer dizer, há processos que demoram anos e anos e anos a ser aprovados e era preciso arranjar forma de tornar muito mais expedito esse licenciamento. Isso tem a ver com variedíssimas razões, até da organização interna e tudo isso. Agora, também há uma outra dimensão, que eu acho que, quer dizer, entre viver junto à estação de metro da Reboleira, que não está no centro da cidade, mas que está a 10 minutos do centro da cidade, ou viver em Almada, que tem um barco que demora 7 minutos a chegar ao centro e a chegar à estação de metro ali no Castoré. Eu acho que nós temos que, de facto, pensar que a cidade de Lisboa, sabe que é das cidades, é talvez a capital europeia mais pequena em área. Nós temos 80 km², não é? E temos uma densidade baixíssima. Baixíssima. Portanto, eu sempre defendi que Lisboa devia ser mais densa. E nós adotámos no plano diretor exatamente medidas para densificar a cidade. E aconteceu, não é? E aconteceu, mas era preciso densificar mais. Portanto, era preciso não era mais, era que se aproveitasse esse potencial que existe para densificar ainda a cidade. Porque, de facto, as coisas funcionam melhor se estivermos todos mais perto. Quer dizer, em Lisboa, de longe, a área que tem mais densidade é baixa. Mas depois nós temos Campo de Ourique, que está assim numa situação intermédia. Mas o facto de termos tudo aqui ao lado é o ideal, não é? Claro. E esta tem isso, claro. Tem essa, como Alvalade também tem. Alvalade também tem, exatamente. E, portanto, é muito isso que temos que avançar por aí. Portanto, está-me a dizer que acha que a parte central das cidades hoje em dia vai ser sempre cara. E as pessoas estão a 7 minutos se estiverem na Reboleira ou
em Almada. É um bocadinho isto que está-me a dizer. É isso, não é? Aliás, e até pode dizer assim, não, coitado, os gajos em Londres andam 40 minutos quando vem lá do norte para ir até ao centro da cidade. Aqui são 7 minutos. É isto que está-me a dizer. Porque é importante que as coisas ficam... Claro, é isso que eu estou a dizer. Claro. E pode ter até melhores condições de vida. Está fora. Não, e olha, por exemplo, em Almada está perto da Caparica. Claro. Você faz surf, não é? Sim. Eu não faço surf. A minha mulher é que faz surf. Eu não. Mas já fiz, mas caí logo da prancha. Portanto, quer dizer, eu acho que temos que ter um bocado a noção disso. Quer dizer, não há razão para que toda a gente viva no centro. Claro, não estou a discordar. Mais uma pergunta, isto vai longuíssimo. Não, mas eu acho que as coisas é importante fiquem documentadas. Certo, mas eu tenho todo o prazer. Não há nada, acho que temos de falar de coisas importantes, acho eu, pelo menos não quero ser pretencioso, que é a questão do trânsito. O que é que pensa sobre o trânsito? Quais são as soluções que há? Porque há imensa gente, eu falei com pessoas, como é evidente, antes de fazer essa entrevista, e pergunta-lhe aquela história do congestion, como é que se chama? Porquê é que não fizeram Lisboa e não sei o que, não sei o que mais. Eu não percebo nada de trânsito, mas agora vai-me dizer o que é que acha que pode ser feito em termos... Eu acho que é importante aqui um pequeno enquadramento. A área metropolitana de Lisboa cresceu muito mal. Cresceu mal e durante décadas a gestão do transporte público, ou transporte coletivo, se quiser, porque ele não era público, era assegurada por uma Secretaria de Estado. E, de facto, isto... tinha as linhas de comboio para Cascais, para Sintra e para Zambuja, mas era nos intervalos das linhas de Cascais, das linhas de comboio que se começou a desenvolver os bairros. Depois fez as autoestradas, fez o IC19 e fez a autoestrada para Cascais e passou a ser no intervalo entre as autoestradas e o que as pessoas estavam. E de facto, as pessoas, para se deslocarem para o centro, a concentração do emprego é essencialmente em Lisboa, e as pessoas, para se deslocarem para o centro, era mais fácil e mais barato vir de carro do que vir de transporte público. Além de que o transporte público era completamente desorganizado, portanto não havia uma articulação entre o transporte rodoviário e o transporte ferroviário, o transporte coletivo rodoviário, e, portanto, tudo isto cresceu mal. Com grandes penalizações para as pessoas, com tempos de deslocação absolutamente inadmissíveis. Eu lembro-me que nos anos 80 trabalhei no plano da Moita e, em média, as pessoas faziam 3 horas por dia de tempo de deslocação. Era uma coisa inenarrável. E isto levou a uma situação em que, em Lisboa, em cada 3 carros que circulam, 2 vêm de fora. E, portanto, há aqui uma situação de enchimento, de esvaziamento ao fim do dia. Portanto, e sem áreas de estacionamento. O estacionamento ocupa brutalidades da área, se somarmos todo o estacionamento. Depois os carros estão quase sempre parados, portanto, 90% do tempo durante o dia, um carro está estacionado, não está a circular, só circula para aí 10% do tempo. E, portanto, havia que criar aqui uma situação. As portagens à entrada da cidade. A questão é que, hoje em dia, o IC19 não é portajado, mas as outras são. A A5 é portajada, a A1 é portajada, a A8 é portajada, e, portanto, não fazia grande sentido. Ou se estava a gravar. A própria ponte é portajada e as duas pontes são portajadas, e, portanto, fazia mais sentido uma intervenção de outro tipo. Houve aqui um avanço que eu acho que foi muito significativo, e honra seja feita ao Fernando Medina, que foi a questão do passe social, que reduziu brutalmente os custos de transporte e que levou a uma melhoria significativa, um aumento, uma transferência do transporte individual para o transporte público, que só não se sentiu mais por causa da pandemia, porque estava a ser principalmente no ano 19 e 20, e, portanto, 19, mas 20 já foi pandemia. Sobre isso? Eu não sei de cor, mas sei que lembro. Houve uma transferência muito grande, muito significativa para o transporte coletivo. Neste momento, a competência para a gestão dos transportes coletivos, do transporte rodoviário coletivo,
municípios e área metropolitana, e, portanto, há medidas muito importantes que foram tomadas de articulação e de renegociação dos contratos para tornar mais eficiente todo o sistema de transporte coletivo. E há um conjunto de projetos muito significativos neste momento de novas ligações ferroviárias ao nível da área metropolitana e de metros de superfície. Para onde é que há? Onde é que vai haver comboio para onde? Não é mais ligações que não existem, está a ver? De permitir alternativas. É curioso que a chamada linha de cintura, que vai de Alcântara, Sete Rios entre Campos Arieiro, Arieiro Olaias e depois vai até ao Parque das Nações. Esta linha de cintura foi pensada, foi construída no século XIX, na segunda metade do século XIX, final do século XIX, e era um transporte urbano. Foi pensada como um transporte urbano. E que depois tinha as antenas da linha de Sintra, a linha de Cascais e a linha da Azambuja, que fazia as ligações interurbanas. E esse é aliás, é curioso, quando eu estive no técnico, um dos estudos que se fez, um passageiro do Parque das Nações até Sete Rios, se vier, demora 10 minutos. Se for de metro, demora para aí 40. Com as mudanças todas que tem que fazer. Portanto, este modo de transporte é absolutamente fundamental e neste momento há projetos para o potenciar. E acho que será muito significativo o efeito que resultará dessa. A articulação dos modos de transporte rodoviários de superfície, a nível metropolitano e, portanto, de ligação com a cidade. E eu acho que o passo seguinte é a desconcentração de atividades e de habitação. É exatamente aquilo que estamos a falar. Quer dizer, que é ter atividades fora. É o polo, por exemplo, que a Almada está a defender junto da Universidade Nova na Trafaria, é criar novos polos de emprego aqui à volta da CRIL, por exemplo, e espalhados pela área metropolitana, e, portanto, é aquela ideia da cidade das duas margens. E, claro, portanto, que é potenciar, de um lado e do outro, claro. Exatamente, e polos de fixação de emprego e de atividades à volta, para não estar tudo concentrado no centro. Claro. Eu acho que a transformação a prazo, vamos dizer, mas isso é muito longo prazo. É o que eu digo, o tempo mais é longo. rápido do que a gente pensa. Se calhar é mais rápido do que a gente pensa, mas que... Até porque isto agora da pandemia deu um grande avanço nesta coisa de se poder trabalhar a partir de outros sítios, etc. É evidente. E também de criação de uma outra ideia, que é a ideia da proximidade, que já existia. Aliás, nós lançámos um programa aqui há uns anos, que foi um grande sucesso, que foi Uma Praça em Cada Bairro, que é um programa que, no fundo, de dinamização de polos locais, onde já a partir da qualificação do espaço público, com a redução das áreas afetas à circulação automóvel e com o aumento das áreas afetas ao uso dos peões e às zonas de estar, as pessoas cada vez sentem mais a necessidade de utilizar o ar livre. E isso o ar livre, de estar em espaço exterior. E isso é muito fruto das comunidades locais e, portanto, do comércio local. Apesar das compras online, eu não sei quê, eu não acredito que o comércio local, acho que vai ser sempre ter um grande poder, e da possibilidade de trabalhar remotamente, seja no próprio bairro. Eu estou convencido que os coworkings vão ter um crescimento muito grande, um crescimento significativo. E, portanto, acho que há aqui lições que se retiram da pandemia e que são importantes para o ajustamento das cidades. Não acredito nada que de repente toda a gente vai viver para o campo e que abandona a cidade, pelo contrário, mas acho que há ajustamentos. Claro.
Manuel, nós passámos os limites todos de tempo, eu ainda tinha mais de 200 assuntos para falar, mas fica para a próxima. Gostei imenso de falar consigo, foi um grande prazer. Se calhar daqui a uns tempos fazemos a segunda parte desta entrevista. Estou inteiramente ao seu dispor, porque eu também... Era uma entrevista que me interessava imenso fazer e que foi mesmo um prazer enorme e aprendi imenso. Muito obrigado, é um tema... Eu não sou especialista de nada de especial. Eu também não, isto é mais...